Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje é motivo de muita alegria, continuar na presença do Senhor. Pois a palavra do Senhor diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Então, todos os dias que nós notamos que continuamos de pé, continuamos na presença do Senhor, nós venhamos ser gratos a Jesus, porque é muito difícil, se permanecer de pé. Tanto que a gente tem uma advertência: aquele que está de pé cuide para que não caia. Eu venho trazer hoje aqui no livro de Marcos e venho falar algo que o Senhor me colocou no coração. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu já quero ir direto ao assunto. Muitas pessoas, às vezes até mesmo de fora do Evangelho, vê alguém assim que um dia fez muita coisa assim que não era legal, não era de boa conduta, e vê a pessoa na presença do Senhor e começa a acusar, E pintou e bordou, agora está na igreja lá, se fez fazendo de santinho. E fez isso, fez aquilo, agora está na igreja, Agora acha que Jesus perdoa. E até pessoas mesmo às vezes de dentro da congregação faz isso. Estava lá fora, estava fazendo e acontecendo, agora voltou e acha que está tudo bem. A própria palavra do Senhor nos adverte que o doente ele não precisa de médico. Quem está doente não vai no médico à toa. Eu não vou lá pedir o médico para tomar uma vacina, uma injeção, porque eu preciso tomar, porque eu quero tomar uma injeção. Eu não vou lá pedir uma receita para tomar um remédio, porque eu quero tomar o remédio. A gente procura um médico quando a gente está necessitando, quando a gente está doente, para que a gente venha conseguir ser curado, ser tratado, E assim, o Senhor ele também adverte que ele veio. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E a cada dia a gente tem alguma coisinha que a gente está sempre pecando, como eu falei num vídeo que eu falava sobre aquele que não tem pecado, sobre a mulher adúltera, que atire a primeira pedra, que cada um tem um pecado, pode não ser de adultério, mas que cada um tem um tipo de pecado. Então nós somos pecadores. E por nós sermos pecadores, o Senhor ele veio nos ajudar. Todos os dias a gente pode cometer um erro, pode falar de um irmão, pode ter algum pensamento que às vezes o Senhor não se agrada, Pode sair por aí defamando alguém, São várias situações. E o Senhor, ele mostra, que ele veio justamente para os pecadores. Porque se não tiver pecado, para que a gente precisaria de Jesus para perdoar os nossos pecados? E ele disse: eu não vim para os justos, porque os justos, se a pessoa for justa, se a pessoa for santa, não precisa de ficar pedindo perdão pelos pecados. E a gente pede perdão pelos nossos pecados todos os dias, Quem tem esse hábito de estar sempre lembrando que tem que pedir ao Senhor: Senhor, com perdão dos meus pecados, Quando às vezes você acha que você passou um pouquinho do limite quando estava numa conversa com alguém, você lembra que você não deveria ter soltado alguma coisa. Nós somos humanos, somos carne, somos falhos, mas lógico que temos que vigiar com o que a gente fala. E aí, o que eu venho lembrar e dizer: se você vê alguém, o Senhor tem batido nessa tecla, se você vê alguém
que antes você via estar na presença do Senhor, fazendo coisas assim que o Senhor usava, que era um canal de bênçãos, né? Que era uma pessoa muito usada pelo Senhor. E hoje você vê a pessoa ou com um copo de cerveja, ou fumando um cigarro, e declarando que não está mais seguindo ao Senhor Jesus, né? Declarando que se afastou da presença do Senhor mesmo, né? Eu já comentei muito isso com algumas pessoas. Eu acho muito triste quando a pessoa ela se afasta da presença do Senhor e ela conheceu a palavra e de repente a pessoa começa a postar fotos para mostrar que eu não ligo para o que os outros falam, eu estou fumando, eu estou bebendo com o meu dinheiro, eu estou fazendo porque eu quero, a vida é minha. Só que o Espírito Santo do Senhor, ele se entristece, o Senhor, ele se entristece, né? Eu fico triste quando eu vejo uma situação dessa. Uma coisa assim que eu penso e que já aconteceu na minha vida foi que quando eu me afastei da presença do Senhor, eu nunca quis mostrar para o mundo que aquela pessoa que era uma bênção na casa do Senhor estava fora e aprontando horrores. Não precisa, todo mundo já sabe. Com certeza, porque como fala assim, notícia ruim chega rápido. Se você se afasta da presença do Senhor, sempre tem alguém que conta. E você viu o irmão que era abençoado, está afastado da presença do Senhor. Aí chega alguém, eu vi, menina, ele tá bebendo, ele tá fumando, ele tá isso, ele tá aquilo, sabe? Então, assim, o que eu venho falar? Vamos nos unir, eu já falei isso aqui algumas vezes, vamos nos unir e orar pelo irmão. Se o irmão antes ele orava, ele jejuava, muitas das vezes até mesmo pela tua vida, né? Se ele buscava, se ele fazia coisas que era para engrandecer o nome do Senhor e hoje ele não está mais conseguindo, ele precisa da tua ajuda, ele precisa da tua intercessão, da tua oração, do teu clamor. Por quê? Algo que o Senhor me lembrou hoje foi o seguinte: se as pessoas ficarem criticando, aí aquela pessoa que estava ali na presença do Senhor e que não consegue se levantar ou caminhar, cada crítica, cada palavra lançada que não seja construtiva vai só afundando a pessoa e vai afundando de uma tal maneira, gente, sério, afunda de uma tal maneira que às vezes pode levar a pessoa até a cometer suicídio. E não vai ser bonito você ver na internet, ele estava em pecado, cometeu suicídio. Não é legal. Se ele está da maneira que ele está, ele quer estar, mas assim, a gente pode orar por ele ou por ela e ela voltar para os caminhos do Senhor e voltar a ser uma bênção. Não chegar ao ponto de matarem a pessoa espiritualmente e a pessoa querer morrer, preferir morrer do que estar na presença do Senhor. Porque, quando eu estava na igreja eu era uma bênção, né? Agora que eu não tô, que eu caí, que eu tô sem força, só sabem falar mal de mim. E a pessoa fica com... O inimigo, ele vai, né, dando sugestões. A pessoa fica se sentindo tão mal, que às vezes acaba cometendo suicídio. Eu quero falar nessa noite, vamos evitar que as pessoas entreguem a sua alma, perca a sua salvação, entregue a sua alma para o diabo. Que as pessoas lutem pela sua salvação. Porque se você ficar criticando aquele que está no erro, aquele que está precisando de ajuda, aquele que na tua cabeça não deveria estar tentando caminhar, ele deveria estar tentando sim. Ele deve estar tentando lutar pela salvação dele sim. E se você ficar criticando e ele cometer suicídio, a culpa também é sua.
Aí não fica dando uma de, ai, tão jovem. Ai, era uma bênção, mas estava afastado do caminho do Senhor, né? Aí, ó, o que o inimigo faz? Não é só o inimigo, não. Se o inimigo faz, você permitiu que o inimigo te usasse para ficar criticando e fazendo a pessoa ir para o fundo do poço, criticando e fazendo a pessoa cair em depressão e cometer um suicídio. Então vamos vigiar com o que a gente fala dos outros. Vamos vigiar. Hoje eu vi uma postagem da pastora, né? Ela falando que para que a gente falar da vida dos outros se a gente pode falar da nossa própria vida? Né? A pastora Kelly, eu já ouvi. Para quê? Não tem por que a gente falar da vida dos outros. Vamos cuidar da nossa vida, vamos buscar pela nossa salvação. Vamos tentar ajudar os nossos a buscar pela salvação deles. Né? Vamos tentar ajudar o nosso irmão que está precisando de ajuda, que se enfraqueceu espiritualmente, que caiu, porque o cair do homem, o levantar é de Deus, que caiu, mas precisa de uma ajuda para estar de pé. Mas se você ficar criticando, ele não vai conseguir levantar sozinho. Você tem que ajudar, você tem que erguer a mão, você tem que lembrar ele de como ele era na igreja, de como ele era uma benção, de como Jesus sente saudade dele, de como Jesus sente falta dele na presença dele, para que a pessoa consiga ter forças e falar assim, nem todo mundo me virou as costas. Existe crentes verdadeiros, porque tem crente que fica esperando o irmão ter a queda para poder ficar, né, apunhalando. Então que ele vem olhar e falar, existe crentes verdadeiros, existe servos do Senhor verdadeiro. E essa é a palavra que eu vim trazer nessa noite. Desculpe assim, o jeito que eu tô bem cansada. Eu fui pregar lá em Uaíba e é longe. Mas o Senhor me põe de pé, o Senhor me sustenta, o Senhor me capacita. E que a gente venha passar a prestar mais atenção nisso. Chega de falar da vida dos outros. Chega de falar coisas que não é para falar. Em vez de tu criticar, vai orar pela pessoa. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu sou uma pessoa que isso me chateia bastante. Não fica falando, e você viu a fulana tá assim, tá assado. Não, vai orar. Vai orar. Uma hora eu teve dentro da presença do Senhor, tem o louvor da Fernanda Brum, que eu gosto muito, que fala, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. A pessoa viveu dentro da presença do Senhor. Quando está lá fora, ela sente falta de estar na presença do Senhor e não tem forças para voltar. Às vezes basta uma palavra, um abraço teu, um gesto de carinho, de mostrar assim, tu continua sendo meu irmão, né? Como tem aquele louvor, não é porque foi atingido que bom soldado não és. Poxa, a pessoa era uma bênção na igreja, você vai começar a apunhalar só porque ela teve uma queda. O Senhor, Ele não nos condena. Por que a gente vai ficar condenando o irmão? E é isso que eu queria trazer nessa noite, tá? Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus, tenham uma boa noite e que tenham, assim, bênçãos e bênçãos e bênçãos na sua família, que venham a haver libertações na sua família, cura, que venham a haver muitos milagres e maravilhas do Senhor, que vocês venham ver o sobrenatural de Deus na vida de vocês. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um que assistir essa mensagem, que vocês possam ter mais sabedoria e que vocês peçam ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para agir em cada situação. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo.